E aí, tudo bem? Hoje eu tenho um recado muito importante. Vou me aproximar aqui para o áudio ficar bom. Hoje eu tenho um recado muito importante. Novamente, vamos falar hoje sobre relacionamento. Não tenho passado grandes experiências assim, mas tenho aprendido muito também nos últimos dias, tal, né? Então, esse vídeo provavelmente fique longo, porque eu vou falar tudo que eu quero falar, assim. Se eu ver que é muita asneira assim, aí eu corto e faço uma ediçãozinha aí. Tipo assim, o recado que eu queria dar assim é que geralmente as pessoas ficam atrás, né? Ficam procurando tal. Tipo, isso você vai encontrar quando você menos esperar. Então, levando isso em consideração, não adianta você ficar procurando muito, porque você vai encontrar quando você menos esperar. E eu queria falar também o seguinte: pra quem tá num relacionamento assim e tá ruim, então pra que você tá nele, né? Essa é a minha dúvida, assim, pra que você tá nele? Se tá te trazendo transtorno, tá te trazendo dor de cabeça, então você tá fazendo o que nele? Eu não entendo muito bem, assim. Não é muito produtivo você tá nele, assim, né? Pra trazer preocupação e desgaste e por aí vai. Então acho que é melhor ficar sozinho. Mas é engraçado porque as pessoas sabem disso. Você sabe disso. Se você tá num relacionamento e ele tá desgastante, delicado, né? E você tá preocupado ou preocupada, mas você ainda tenta tapar o sol com a peneira porque você gosta. Isso é um fator muito terrível, assim, né? A questão do gostar, né? Geralmente as pessoas ficam sofrendo, assim, né? Porque tá gostando. Aí fala assim, ah, mas eu tô gostando, não sei o que lá. Bom, primeira coisa que eu penso, assim, é o seguinte: você tem que gostar de você, né? Então você tem que ter sua autoestima, você tem que ter seu ego, né? Então isso é a primeira coisa, assim, você tem que ter seu ego. Então, primeiro você tem que gostar de você, né? Antes de aprender, antes de querer gostar de alguém e tal, você tem que gostar de você. Então, acho que mais ou menos é isso que eu tava pensando muito, assim. A questão de quem tá num relacionamento e tá ruim e fica empurrando com a barriga, em vez de terminar e de repente encontrar alguém que vai ser bacana, né? Mas não, prefere ficar naquela área cômoda ali e, né, e levar do jeito que tá e tapando o sol com a peneira. Isso é terrível. Para as pessoas também que fica procurando assim, eu acredito que tenho quase certeza que você só vai encontrar quando você parar de procurar. E esse talvez, se eu não me engano, é o primeiro vídeo do ano que eu tô fazendo, né? E aí, o que vocês têm para dizer? Como é que foi essa semana de janeiro aí? Vocês já fizeram alguma coisa diferente, né? Ou desde o primeiro dia do ano aí que foi feriado, continua fazendo tudo do mesmo jeito, não quis mudar em nada assim, tal. Então, cada dia parece que não, né? Não sei, mas cada dia eu tento ser uma pessoa melhor, tal, né? Dar o melhor de mim em tudo que eu faço. E eu vejo mudanças, sim, com certeza. Para esse ano aqui eu vejo grandes mudanças, sim. E uma coisa assim que se eu pudesse dar um recado assim, se fosse meu último vídeo, por exemplo, é fazer o que você gosta, assim, o que você quer, né? Fazer o que você quer. Se você quer correr atrás da pessoa que você gosta, mesmo sabendo que a chance de não dar certo é muito grande, você corre, né? Se você quer deixar pra lá, você deixa. Eu acho que a gente tem que fazer o que faz a gente feliz. Porque como eu já falei nos outros vídeos, tal, mas de repente é muito longo, a pessoa não tem paciência de assistir até o fim ou até a parte que eu falei isso. Então a vida é muito curta pra gente ficar fazendo algo que a gente não quer, né? Então a gente tem que fazer rápido o que a gente quer fazer e o que a gente acha que vai fazer a gente feliz. Então é esse meu recado, assim. Você tem que fazer rápido o que você acha que vai te trazer felicidade, assim. Seja correr atrás de quem você gosta, se você acha que tem que ficar correndo atrás de relacionamento, você corre e tal, né? Ou se você acha que tem que empurrar o seu relacionamento que tá ruim com a barriga, você empurra, o relacionamento é seu, o problema é seu, né? Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. E eu tenho pensado muito, assim, nos últimos dias. Como eu falei, né? Eu fico refletindo, eu fico numa reflexão, assim, terrível. E fico refletindo muito, assim, sobre o que é a vida. Estou naquele contexto ainda, né, do que é a vida, é trabalhar, ir para casa, como eu já falei nos meus outros vídeos, assim. Mas para não ficar muito longo assim, eu queria falar basicamente sobre isso, né, sobre relacionamento. Tem pessoas que sofreram grandes ilusões assim, né, então tem medo disso se repetir, não quer entrar em outro relacionamento, tal. Tem outras pessoas que acham que só encontra a pessoa errada, tal. Tem outras que encontram uma pessoa que
não tá sendo recíproco ali o que ela tá sentindo, né? Mas fica insistindo naquilo, tal. Então acaba se tornando desgastante. Assim, o que eu tenho pra dizer assim, pra quem fica procurando, pra quem fica se preocupando com isso assim, eu acho que não deve ser assim. Eu tenho certeza que não deve ser assim. Você tem que pegar e correr atrás de outra coisa, né? Vai correr atrás do seu trabalho, da sua profissionalização, ou família, ou não sei, fazer uma reforma na sua casa, alguma coisa assim, né? Meu primeiro feito assim desse ano foi arrumar o jardim da frente da minha casa, né? Eu vou postar foto aí, não tenho, eu ia tirar foto como tava antes, mas naquela fissura de mexer e tal, né? Acabei não tirando, mas agora ficou assim. Então, esse foi o primeiro feito assim, né? Desse ano e tal, foi arrumar o jardinzinho na frente de casa. E eu também arrumei o banco assim na frente da minha casa. Então são pequenas coisas assim, mas que você vai fazendo, tal. Então assim, eu pretendo pintar meu quarto de novo, né? Comprei uma cor pêssego lá e tal, né? Creio que vai ficar bem bacana. E tô lendo, tô lendo um livro que um amigo emprestou, um livro muito bom, Crime e Castigo. E depois desses eu pretendo ler outros também. Pretendo fazer mais vídeo, apesar que para algumas pessoas fica assim, ah, você fala pra caralho, você fala muito e tal. Bom, eu já falei sobre isso já, né? Eu não vou fazer vídeo pela metade, tudo que eu pensar eu vou expressar, nem que tiver que fazer parte 1, 2 e 3, e vídeo nem que for de 10 minutos aí. E porque eu acho que assim, uma hora vai ficar bacana, né? Eu tô aprendendo, né, com a vida e tal. Tô passando por algumas coisas assim como todo mundo tá aprendendo. Fiz aniversário agora no mês passado, né, em dezembro, então fiquei mais velho aí. E a gente vai aprendendo, né? É, essa tranquilidade assim que a experiência traz, assim, não que eu seja o cara mais experiente do mundo, mas essa tranquilidade assim, né, da experiência que você vai adquirindo com a vida, né? Por exemplo, uma coisa também que eu queria falar no vídeo é o seguinte, tipo, meio que ligar o foda-se assim, né? Não ficar se preocupando muito com as coisas assim, lógico, a gente tem que ter responsabilidade, tem que correr atrás e tal. Mas assim, não ficar muito, extremamente preocupado com aquilo, seja uma questão financeira, seja uma questão de relacionamento, seja uma questão de amizade. Então, eu acredito assim que a vida é muito mais que isso, né? É lógico, a gente, como eu falei, precisa, né, respeitar, precisa ter ali a dedicação e tal, mas eu acredito que uma extrema preocupação não vai trazer nada assim de, não vai mudar. Eu acredito assim, você se preocupar muito com alguma coisa, não vai se preocupar, não vai mudar. Por exemplo, quem é pai fica se preocupando com o filho, né? Ou você que é filho fica se preocupando com a família, ou com isso ou com aquilo, algo que te atormenta assim, né? Então eu acredito que não vai mudar. Eu tenho sentido bastante vontade assim de ir pra igreja assim, mas no fundo eu fico pensando assim, né? O que eu vou ouvir lá, né? Eu fico assim, eu fico num pensamento assim, né, frequente assim, o que eu vou ouvir? Como que vai ser, né? Como que vai ser? O que eu vou ouvir? Então eu fico pensando muito isso assim. Tô morrendo de vontade de ir lá, né? Em qualquer uma assim, né? Pra ouvir o que o pastor vai falar e tal. Mas assim, é aquilo que eu já pensei muito assim sobre o assunto, que de certa forma vai falar algo, lógico, né? É bom, é sempre bom, é bacana. Isso é bom, lógico, ir pra lá, né? Mas assim, o que eu digo, a questão é que vai falar, tipo, de certa forma, posso estar enganado, tá? Mas como eu já falei, não sou o dono da verdade. De repente vai sempre falar alguma coisa que todo mundo já sabe, né? Então eu não vou falar sobre nada aqui, mas dá a impressão que vai sempre falar sobre alguma coisa que todo mundo já sabe, né? Que tem que fazer, não prejudicar o próximo, né? E não ficar com picuinha, mas é outro, fornicação, né? E não ficar negredindo a imagem do outro, né? Cuidar da vida em si, por aí vai. Então assim, eu fico com isso na minha cabeça, né? O que que eu vou ouvir? Mas mesmo assim eu tô querendo voltar muito pra lá e tal. Mas assim, o que eu tenho ficado feliz nos últimos dias é o seguinte: eu tenho encontrado uma paz assim muito grande. Não sei se é Deus na minha vida, o que que é. Problema todo mundo tem, lógico, eu tenho problemas também. Mas assim, eu tenho encontrado muita paz assim. Eu tenho ficado muito zen assim, muito tranquilo assim, refletindo sobre a vida e sobre o que é relacionamento, né? Sobre aonde que eu devo ir e tal.
Esses dias atrás eu fui ver Star Wars 4, né? Que é a força não sei o que lá. Nossa, terrível. Nada, eu achei nada a ver o filme. Eu esperava que tinha uma coligação com o 3, mas não tem. Fiquei bem frustrado mesmo, assim. Foi terrível. Ainda bem que eu fui no dia da promoção, porque eu paguei só R$ 10. Mas assim, foi terrível. Eu esperava uma continuação do 3, mas não teve continuação do 3 assim. Mas o vídeo vai ficando longo. Porque, como eu falei, eu vou falar assim tudo que eu desejo, assim, né? Então, eu tenho ficado muito feliz assim nesses últimos dias, né? Nesse começo de 2016, que eu tenho sentido muita paz, assim. Eu fiquei muito feliz com isso, assim. Tô muito zen, tranquilo, assim, né? Seja na parte de relacionamento, seja em qualquer área, assim, né? Família, financeiramente e tal. Então, assim, eu tô, por mais que tenha os problemas, assim, eu tô bem zen, tô bem tranquilo, né? E eu não sei se é por causa que vai envelhecendo, né? Não sei se é porque vai envelhecendo, vai ficando experiente, vendo que não adianta, isso aí eu já vi faz tempo, que não adianta se descabelar e tal. Mas assim, eu tenho ficado muito feliz assim com essa paz assim que eu tenho encontrado, né? Mesmo sem ir na igreja. Então eu penso assim, pô, se eu for na igreja, será que vai ser mais paz ainda? Como será que vai ser, né? Então eu tenho tido muita vontade de ir, né? E eu pretendo ir sim. E a questão de relacionamento assim que eu queria falar é mais ou menos sobre isso. Talvez eu já tenha falado isso nos outros vídeos assim, mas eu queria dar esse recado, pra não ficar, você que tá no relacionamento aí desgastante, sai dele, né? Ou tenta resolver antes de sair, se não der você sai mesmo, procura outra pessoa ou fica sozinho e tal, que eu tenho certeza que uma hora você encontra uma pessoa bacana. E acho que o motivo principal é não ficar se preocupando com isso ou ficar correndo atrás disso e tal, é ficar tranquilo, tranquila, né? Que uma hora aparece alguém bacana, eu tenho certeza disso. E a questão assim de ficar sofrendo, né? Quem fica sofrendo assim é terrível. Puta, é terrível, né? Você vê a pessoa sofrendo pela outra pessoa, tal, porque gosta, isso e aquilo. Eu acho, eu tenho certeza que a pessoa tem que, nós temos que gostar de nós, né? Então, quem fica se descabelando aí por outra pessoa é terrível, né? Tem muita pessoa na Terra, apesar que às vezes a gente não encontra uma que quer, né? E por aí vai, mas tem muitas pessoas ainda, as possibilidades assim são infinitas e tal. Então é questão de paciência, né? E correr atrás de outras coisas assim e tal. É mais ou menos esse recado que eu queria dar, porque eu vejo pessoas assim às vezes aflitas por causa de outras pessoas, né? E isso é besteira. Ficar sofrendo por causa disso assim, eu acredito que não vale a pena não. Mas eu espero assim que se você não fez nada diferente, né, nessa primeira semana de janeiro que passou, se você não fez nada diferente, eu espero assim que você encontre forças assim para mudar o que você acha que não tá bom, né, e fazer de uma forma diferente aí, porque o ano, por mais que estamos na primeira semana de janeiro aí, né, começando a segunda semana de janeiro, passa rápido e quando você vê janeiro já foi, o carnaval já tá aí. Então assim, não fica prorrogando não, que nem eu fiquei prorrogando para fazer esse vídeo, né? E não vou ficar com medo de, eu praticamente não tenho quase nenhum medo assim, né, na vida. Isso eu fico feliz também assim. Talvez um dos maiores medos assim é ficar inválido na cama, né? E perder um ente querido ali, né? Perder um parente e tal. Medo de morrer eu também não tenho. Se eu morrer, morreu. Fazer o quê? Mas de ficar inválido numa cama é terrível. E perder um parente próximo assim é terrível também. O resto assim, né? Então acho que ficar com medo de fazer vídeo curto porque as pessoas não vão assistir até o fim ou vai ficar monótono, isso aí pra mim é diferente. Porque se a pessoa quer entender o que eu tô falando ou tá interessada no que eu tô falando, ela vai assistir até o fim, né? Porque eu assisto todos os vídeos que me interessam até o fim. Não importa se tem meia hora, 20 minutos ou 40 minutos, eu fico lá assistindo. Principalmente se eu tiver tempo livre, que eu tenho quase quase sempre tenho um tempo livre assim. Então eu vou parar com esse medo de fazer vídeo curto e vou falar tudo que eu penso. Bom, esse recado que eu queria dar sobre esse relacionamento, para você não ficar sofrendo por ninguém, né? Para você procurar outra pessoa ou procurar fazer outra coisa na sua vida, né? Deixar isso um pouco quieto, porque uma hora aparece alguém com certeza. E se você também tá com alguém que, pô, tá desgastante, como eu já falei, né? Não vou ficar repetindo várias vezes aqui. Deixa pra lá assim e tal, né? E se afasta e talvez tem hora que o não é a melhor coisa a ser dita, né? E por aí vai, né? Então a gente não pode ficar com medo também de falar certas coisas assim, né? Tem que pegar e fazer. Mas eu não sei se eu vou pensar em outra coisa ainda, mas eu tava pensando muito sobre relacionamento e tal, né?
e eu desejo que seja uma segunda semana aí maravilhosa de janeiro para todo mundo. Tem um vídeo que eu tinha feito, eu não sei se eu upei no canal, que tá feito o vídeo já tá editado, né? Que eu fiz em partes e juntei. Se eu não postei, eu vou postar, porque, pô, falei umas coisas ali e tal, e não tenho por que excluir agora, já que tá feito, né? Era pra postar no final do ano, só que, pô, empenhado com festa ali, churrasco e tal, acabei não upando ele no canal. Ou deixei upando, depois desliguei o note, não lembro que aconteceu algum imprevisto, alguma coisa. Então eu vou upar ele mesmo assim, né? Vou nomear lá que é o último vídeo de 2015, né, tal. E desejo a todos vocês aí uma ótima segunda semana de janeiro, né? Hoje é domingão, amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalhando, praticamente a maioria dos serviços volta amanhã, né? Quem tava viajando e tal. Então desejo tudo de bom pra vocês aí. Forte abraço. Ah, e se você assistiu até o fim, pô, dá um like aí, né? Ou dá um dislike, ou fala o que você tá achando, tal. Fala sobre qual assunto você quer que eu aborde, porque aí ajuda também no que eu vou falar. Porque enquanto ninguém não fala nada, como eu falei, eu vou falando sobre o que eu penso mesmo, sobre o que eu quero, que esse é o Ideias DW, né? Esse programa não é uma janela pra verdade assim, mas são pensamentos de ideias DW. Tudo de bom pra vocês aí, fiquem com Deus.